Lucas 18, no versículo 9, Jesus contou uma parábola sobre aqueles que confiam em si. E ele disse assim, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos para que ele lhes tocasse, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Glória a Deus. Olha a importância, irmão, de nós fazer tudo para se quebrantar diante do Senhor. Olha o que a prática religiosa fez com esse fariseu, jejuando 2 vezes por semana. Ele mesmo declarou: eu dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. Mas só que tudo isso fez ele se exaltar, fez ele se achar melhor que os outros. Ele chega a citar o pecado das outras pessoas. Quando ele olha para si, ele se vê capaz de ser melhor do que outras pessoas. Ele diz: eu não sou como os demais homens, pecadores, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha a audácia, irmão. Não dá para entender, irmão, como é que uma pessoa que jejua 2 vezes por semana é tão soberba, sabe? Tem olhos tão altivos, é tão ingrato. Nada do que nós fizer nos tornará melhor do que ninguém. Mas aquilo que a gente fizer através do jejum, da oração, vai nos quebrantar e fazer enxergar o nosso erro, para nós mudar e melhorar diante do Senhor. É por isso que a intenção, ela tem que ser boa, porque se a intenção for má, querido, nós não alcançaremos o resultado que Deus quer que a gente alcance. Pelo que você vai jejuar, irmã? Pelo que você está orando? Eu estou orando porque agora eu vou ser e tal. E você começa a se achar melhor do que alguém, porque vem para a igreja, porque ora mais, porque jejua mais, porque se consagra mais. E na verdade o Senhor está falando: tudo isso que tu faz era para te tornar mais humilde, está te tornando mais soberbo. Tudo isso que você pratica era para te tornar mais dependente de mim. Pelo contrário, você já está se confiando em si próprio, na sua força. A gente vê um ditado por aí que diz assim: eu confio no meu taco, né? A gente vem dessa cultura, né? Eu confio no meu taco. Eu digo: eu prefiro confiar em Deus, entendeu? Porque o taco da gente quebra, mas a mão de Deus é poderosa. Aleluia. A gente não pode se orgulhar, irmão, porque a gente praticou boas obras, porque a gente fez o que Deus quer que a gente faça. Isso não pode servir para nos tornar melhor do que ninguém. Mas a gente tem que chegar com humildade diante do Senhor, em cada oração, em cada palavra, em cada ação, em cada atitude, dizer para Deus: eu só estou aqui porque o Senhor é na minha vida. Eu só alcancei o que eu alcancei porque a tua mão tem misericórdia de mim e está estendida sobre mim todos os dias. Eu lembro da história do pregador, que ele disse que tinha um irmão na igreja e falava assim: o pastor fica dando oportunidade para quem não sabe pregar. Olha aquele irmão,
não sabe, não tem oratória, não tem, né? Não articula bem as palavras, fala tudo errado. Quem tem que pregar sou eu. Eu sei falar bonito, eu sei. E aí ele todo cheio do eu. Quando foi um dia, eu estou capacitado. Altar não é para dar para quem não sabe se expressar. Só que aqui não é para os melhores. Aqui é para os humildes. Porque aqui quem cresce é o Senhor. É o nome dEle, é a unção dEle, é a glória dEle. Quem aparece é Ele. Alabaia suídei, aleluia. Tudo é para Ele, para a glória e honra do nome dEle. Mas diz que aquele irmão ficou todo cheio de, meu Deus, olha que coisa feia, né? Esse irmão falando tudo errado. Aí quando foi um dia, o pastor disse, irmão, você vai pregar. Ele disse, agora o nego vai ouvir uma mensagem quebrada. Irmão, nós lemos aqui que Deus, Ele abate quem se exalta, mas Ele exalta quem se humilha. Quem se humilha, né? E aí o irmão pegou o microfone, deu um branco, você acredita? Deu um branco. Ele perdeu a leitura. Ele não achava o texto. E eu acho que era Deus soprando. Vai. E ele não achava. Ele disse, irmão, só um minutinho. Vamos abrir as nossas Bíblias em... Acho que até hoje ele está procurando o texto. Irmão, Deus não deixou ele achar esse texto. Mas foi de jeito nenhum. E ele caçou, suou. Aí ele disse assim, irmão, na verdade eu não achei o texto. Eu vou devolver a oportunidade. Todo mundo disse, mas não era o cara? Não era o exaltado? Não era o bonitão que sabe, né? Igreja não é para quem se sente melhor. É para quem reconheceu que é pecador e precisa de um salvador. Aí vem para a igreja. Por que você foi para a igreja? Porque eu reconheço que sem Deus eu não sou nada, é por isso que eu vou. Aí você não sai de dentro da igreja porque lá é lugar de pecador arrependido. E eu sou um pecador arrependido. Eu me arrependo dos meus pecados e reconheço. E aquele irmão voltou com uma lição. Aquele que se exalta, Deus abate. O outro preparou um texto, um esboço. Bonito, esboço, com tópicos de tema e subtópico, conclusão e tudo. E disse, rapaz, eu vou arrasar. Porque a minha mensagem aqui, minha amiga, aqui, pode botar os dois cegos que eles estão enxergando. Esse aqui, eu vou pregar essa mensagem e os irmãos vão ficar de boca aberta. Porque tem gente, irmão, que ele carrega essa autoconfiança no que faz, no que aprendeu, sabe? Em si e não no poder de Deus. Aí diz que num belo dia ele foi pregar e quando ele colocou a folha, o vento soprou. E essa folha andou para lá e pega, não pega essa folha. Ele se irritou com essa folha, que era o esboço, entendeu? Se irritou. Quando achou, meu bem, quando conseguiu. Que tipo assim, irmão, o esboço, pega o esboço, não pode pregar, irmão, não, mas eu só prego com o esboço. Tudo estava naquele papel, meu Deus, tão frágil. E até que quando acharam esse papel, ele já estava zangado, nem queria mais pregar. Eu olho para essas histórias, eu falo, Deus, o Senhor não alisa não. Deus, Ele não, irmão, Deus, Ele sabe tratar com cada um de nós. É Deus dizendo, eu estou à procura daqueles que são humildes. Eu estou à procura daqueles que quando eu usar, não vai bater no peito e dizer porque é eu, está entendendo? Eu sei, eu falo bonito, eu faço. Deus está dizendo, eu estou à procura daqueles que se humilham quando estão na minha presença. Mas eu tenho prazer de pegar esse pequenininho, esse que olha e diz, Deus, eu não tenho nem coragem de olhar para ti, mas porque eu reconheço o meu pecado, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Aí o Senhor disse, é você que eu quero, é a você que eu estou à procura para te exaltar e para te honrar. Aleluia. Querido, nós temos várias formas de
entrar na presença de Deus com exaltação. A gente tem, N formas de se apresentar diante do Senhor e, ao invés de se humilhar, a gente criar uma resistência. O orgulho humano, ele cria uma resistência. Então a gente chega diante do Senhor e não consegue dar a Ele a glória devida, porque a gente olha e diz: não, mas eu não preciso disso. Eu não preciso me humilhar desse jeito. Preciso. A gente precisa sim se humilhar, porque o Filho de Deus se humilhou. E Ele foi humilhado e morreu com o pior tipo de morte, só para nos garantir a vitória e a salvação. Cuspido, maltratado, humilhado, todo o tempo se mantendo humilde e dizendo para nós: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Enquanto aquele fariseu no templo, irmão, na igreja, o fariseu foi para o culto, e lá no culto ele começou a orar e começou a dizer: ó Deus, eu sou o cara, eu jejum 2 vezes na semana, está entendendo? Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, sou dizimista fiel. Eu não sou como muitos pecadores, injustos, roubadores, adúlteros. Não, eu sou diferenciado. Aí Deus está dizendo: isso é o que tu diz. A gente não tem que se preocupar tanto, irmão, com o que as pessoas falam sobre nós. A gente tem que ver o que é que Deus fala ao nosso respeito. É a forma como Deus nos vê é que vai dizer tudo sobre nós. Ali era a forma como ele se enxergava, Ele se enxergava alguém merecedor da justiça de Deus, merecedor das bênçãos de Deus. Por que, fariseu, tu é merecedor? Porque eu pago o preço, porque eu jejum, porque eu sou dizimista. Então na fila eu sou o primeiro. Mas só que na mesma ocasião Jesus fala que havia outro orando também. Só que ele, por sua vez, o publicano, não conseguia nem levantar os olhos, de tanto que ele reconhecia que era dependente de Deus. Ele batia no peito e dizia para o Senhor em oração, em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Versículo 13. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Oh, aleluia. Tem misericórdia de mim, pecador. Você tem coragem de falar isso, irmão, diante do Senhor nessa noite? Tem? Então diga comigo, vamos lá? Tem misericórdia de mim, pecador. Diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus, contando essa parábola, ele diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Você está entendendo? O resultado nosso, querido, não vem do que a gente pensa que é, vem do que Deus fez e do que Deus é por nós. Estar na igreja, vir ao culto, só fará diferença na nossa vida quando a gente se quebrantar diante do Deus Todo-Poderoso. Eu posso ir à igreja, eu posso ir a vários cultos. Enquanto eu entrar como aquele fariseu, Senhor, eu fui ali, mas tipo assim, não que eu precise tanto disso, não que eu precise tanto. Aí já tem aquele outro que entra e diz: meu Deus, Senhor, que honra estar na tua casa, que honra poder ouvir a tua palavra. Deus, que honra reconhecer que o Senhor nos ama. Deus, que honra ser amado por ti, Deus. Que maravilhoso é o teu amor. E aí a pessoa, sentadinho como está, ele vai falando com o coração diante do Senhor. Querido, nem sempre um semblante, que a gente vê que tem, às vezes tem
Tem uns profetas por aí que não é profeta de verdade. Eles gostam de entregar profecia, né? Profetada pela cara da pessoa. Aí ele olha para a cara. Aí, não, você está muito sério. Não, esse aí. Aí olha para a cara de quem está chorando. Aí ele vai me entregando a medida. Vocês sabem que tem isso, né? Aí ele pega logo os que estão chorando. Que não, isso aqui está chorando, isso aqui está mais fácil. E quantas vezes pessoas dentro da igreja falou: pastora, eu estava com meu semblante daquele jeito, mas enquanto aquela palavra estava sendo ministrada no meu coração, eu estava dizendo: Deus, eu te amo e sinto o teu amor por mim. E ele estava tão ligado no que estava falando com Deus, que nem lembrou de que jeito estava a cara. Entendeu? Se fosse Deus revelando, teria falado o que a pessoa estava falando com Deus, e não apenas pelo que o semblante estava transmitindo. Nem sempre o semblante fechado quer dizer que o coração está fechado. Muitas das vezes o semblante fechado tem um coração ali dentro quebrantado, dizendo para Deus: eu te amo, eu te amo. Aleluia. Por isso que vem de Deus é poderoso para a nossa vida. Aleluia. A palavra do Senhor, ela alcança corações, querido. Ela alcança o íntimo, o profundo do coração humano. E ouvir a palavra de Deus e entender. Quando ele pergunta e diz aos discípulos: vocês estão vendo? Quem desce saiu justificado? Com certeza foi o publicano, porque ele se humilhou. Jesus está dizendo o que com essa parábola? Todas as vezes que alguém se humilha diante do Pai, o Pai o levanta, o exalta, o Pai o restaura, o Pai o cura. Todas as vezes que alguém se prostra diante do Pai com humildade, o Pai muda a história, muda o destino desta pessoa. Aleluia. Mas todas as vezes que alguém chega na presença do Pai, querendo dizer para ele o que é que ele tem que fazer e o que é que ele já fez: tu sabe que eu já fiz muita tua obra, tu sabe que eu tenho estrada, tu sabe, né? O Senhor sabe de tudo que eu já fiz. E tem gente que diz: eu tenho reserva. Reserva, irmão, quem anda na reserva é carro. Eu ando na reserva. Eu estou na reserva. É reserva, pastor, é reserva. Eu tenho reserva com Deus. Quem não tem, eu tenho a misericórdia do Senhor. Eu nem confio em reserva, irmão. Aleluia. Carro, quando tu pensa que está na reserva, aí tu até no prego no meio da rua empurrando o carro. Deus está dizendo: confia na misericórdia e não na reserva. Aleluia. Tem gente que bate no peito e diz: eu tenho reserva com o Pai. Diga: pois vai na tua reserva, que eu estou indo na misericórdia. Eu estou indo na confiança do Senhor, do amor de Deus, da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor. Porque nunca será sobre o que a gente já fez ou faz. Sempre será sobre o que Ele fez, sobre quem Ele é para nossas vidas. E Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu olho para essa palavra e eu vejo que assim como Jesus fala esta parábola dizendo sobre esses dois homens que foram ao templo e um se exaltou e o outro se humilhou, eu vejo que cada culto que a gente oferta ao Senhor, ele está sendo observado. O nosso coração está sendo lido diante de Deus. As nossas palavras, as nossas ações, o nosso reconhecimento de quem Deus é. Sabe, querido, quando a gente às vezes se exalta, pequenas coisas, mas você pede um emprego para Deus, aí Senhor abre essa porta, Senhor, aí Deus abre a porta. Aí quando Deus abre a porta, a gente vai lá e diz assim: isso aqui é porque eu tenho peixada, isso aqui é porque eu conheço fulano, ciclano. Se não fosse fulano, não, irmão, se não fosse Deus. Porque quem falou com fulano, com ciclano, foi Deus. Quem moveu o coração do ciclano, do fulano, foi Deus. Então a maior peixada é a de Deus. E a gente se exalta quando não dizemos: isso aqui é porque eu sou capacitado para isso. É por isso que eu estou de posse de vitória. Mas tem aquele que às vezes já recebeu tanto de Deus, mas chega e diz: Senhor, se não fosse a tua mão, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, Deus, eu reconheço que sem ti nada sou. Queridos, vamos estar humilhados diante do Senhor.
se humilhar diante do Senhor, como esse publicano se humilhou, como ele olhou para a misericórdia do Senhor, como ele bateu no peito e falou: Deus, eu não sou digno de estar aqui, eu careço das tuas misericórdias, eu sou um pecador. Ele não se sentia nem digno de olhar para os céus, de olhar para Deus, de tanto que ele via a miséria do seu pecado sobre si. E todos aqueles que olharam para Jesus e se humilharam e desceram, aleluia, eles foram salvos e transformados pelo poder de Deus, pelo poder da palavra do Senhor. Oh, glória a Jesus. Que Deus nos dê humildade a cada dia, humildade para reconhecer. Eu sempre digo para os irmãos: não confunda, irmão. Tem gente que acha a pessoa que é delicada com mansidão, né? Nossa, fulano é tão manso. Não. Tem gente que é delicada e mata na unha. Não confunda, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem gente que ele fala assim: oi, tudo bom? Ele não tem coragem, o tom não sobe de jeito nenhum. Mas com aquele mesmo tom ele fala assim: eu te mato, infeliz. Vai morrer na esquina. Que o carro te atropele. Está entendendo? Ah, fulano é manso. Não, é mulher delicada. Tem um jeito, sabe, delicado de falar. Tem aquele que é mais atropelado nas palavras. Tem a Rosa Amorino 220. Tem o outro, isso não é sinônimo de mansidão. Mansidão é a gente não desejar o mal, é não querer o mal, é não viver em prol do mal de ninguém. Sabe, querido, é se humilhar diante do Senhor, é desejar sempre a presença de Deus. Manso, manso, Jesus é manso, manso, é humilde, humilde de coração. É humilde de coração, humilde, humilde. Não tem ninguém mais humilde do que o nosso Cristo, do que o nosso Senhor, humilhado, maltratado. Mas ele estava lá, na cruz pregado. Ele olhou para aqueles que lhe crucificaram e ele orou dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Humildade, irmão, se humilhando até a morte de cruz, aleluia. E Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, aleluia. Aí Deus está dizendo: e todo aquele que se humilhar, eu também o exaltarei. Eu também me manifestarei na vida daqueles que são humildes, na vida daqueles que se humilha, que a si mesmo se humilha. Ei, mas esse não é um caminho tão fácil de fazer. Às vezes, numa briga, numa DR de casal, a gente fala o quê? Eu pedir perdão, quem? Isso aqui? Never. Never. Nunca. Nunca. Essa não. Tô certo. Aquele que se... Não pode... Glória a Deus. Até outro pregador aí. O que foi isso? Irmão, para se humilhar não é fácil, não. Abrir mão do eu. Tinha vez que eu brigava com o meu bem. Porque todo casal briga, assim ou não, irmão? Aí nós brigávamos. Hoje não, graças a Deus, a gente quase não briga, né, amor? Mas no começo nós brigávamos demais. Ai, mas ele era cabeça dura. E eu também. Aí, a primeira coisa que um casal faz quando briga, na hora de dormir, quando não bota um travesseiro bem no meio, vira as costas, vai para outro quarto, vai para o sofá. Não era, meu bem? Não, mas isso é dos tempos lá, não briga mais não. Nós hoje somos de boa, nós somos transformados, né, meu bem? Mas era cada arranca-toco, meu irmão, daquele de parar o trânsito. Isso no começo. 2 cabeçudos. 2. Quem faz assim é o outro, nada, era os 2. Eu digo, eita. Mas olha ele dizendo que mais era ele. Era, irmão, mais era. Mas tá um doce, irmão.
Jesus deixou uma gelatina, tá? Te amo, Senhor. Aí eu dizia, rapaz, eu não vou não, moço. Depois que ele botava uma coisa na cabeça, podia rachar. Não mudava mais não. Eu dizia, meu Deus, Senhor, sou mulher de oração, irmão, por naquela hora. Aí o Senhor dizia, vai lá e pede perdão. Eu dizia, meu Deus, a pessoa atropela a gente, né? Ainda tem que ir lá. Aí eu dizia, eu não vou não. Aí o Espírito Santo vai. Aí eu ia. Deus, tem que se humilhar. Meu Deus, eu não vou não, eu vou dar um murro. A gente fica brincando aqui, né? Aí eu ia me achegando para perto. E ele não facilitava. E eu ia chegando, amor. 2 quilos de bico. E eu... Aí eu voltava, eu dizia, eu não vou não. É muito difícil humilhar, é muito difícil, Senhor. É muito difícil porque ele está errado. E ele dizia, eu não tô. E eu não reto. Pode comer a banda do céu. Eu digo, meu Deus, as estrelas, a lua, o firmamento. Dizia, meu Deus do céu. Aí me dava vontade de dizer, pois que caia outra banda. Minha vontade era dizer, cai outra banda. E o Senhor dizia, se humilha, mulher. Eu dizia para Deus, sabe o quê? Mas eu não estou errada, não. Eu não estou errada. Tem uma crise, eu dizia, irmão Renato, eu não estou. Irmão, se humilhar não é fácil, não. Pregar é fácil. Você está entendendo? A rota fogo aqui é fácil. Mas na hora, meu irmão, dos bastidores, aí eu chegava, o Espírito Santo me tratava, vai minha filha, vai, tu tem chamada, vai, tu tem o Espírito Santo de Deus, vai. E eu vinha, quando eu passava, amor, ele... Aí eu, e ele, e eu, eu ia rodeando. Calma. E ele tá, e eu botava de novo. E ele tá, e eu botava de novo. Opa, me perdoa. Me perdoa. Não perdoa. E eu, opa, Espírito Santo, vem comigo. Espírito Santo, me ajuda aqui. Ô Espírito Santo, me deixa só não, Espírito Santo. Ei, irmão, não tô falando nenhuma mentira, não. Não acredito nesse negócio de crente pastor, que é super crente, super pastor, não. Como, irmão, se todo mundo, casamento é difícil para todo mundo, vida familiar, dificuldade em toda casa, não existe isso não, irmão. Nós temos que reconhecer que a gente só vence com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, se humilhando diante do Senhor. O Espírito Santo vem comigo, o Espírito Santo vinha comigo, nunca me desamparou. E eu ia ali umas 20 vezes botando a mão até que ele perdia as forças. Eu passava para cima igual quando pula num boi bravo. Eu passava para cima e agarrava, e sai daqui, e eu agarrado, me perdoa, eu te amo, eu não amo assim, não amo não, ama, é até a morte, pode morrer, no seu... E eu agarrava no meu velho, até que ele perdia a força, ia perdendo a força, eu digo, tô ganhando. Tá cansado, ó. Tô ganhando. Aí, quando acalmava ali, que eu começava a falar, ô meu amor, você acalma. Eu te amo, você é especial. Aí perdi as forças. E eu dizia pro Satanás, tu perdeu, Satanás. Só pro diabo veio, tu perdeu. Aí voltava, ô meu filho. E aí eu dizia, sempre é sempre eu, toda vez é eu. E no seu, não era amor, toda vez eu dizia, é sempre eu. E aí Deus dizia, pois é, se humilha, vá se humilhando que você não está perdendo nada. Enquanto se humilha, eu exalto, enquanto se humilha, eu honro. Aí fui me humilhando e Deus foi tratando, e aí de repente ele começou também a se humilhar. Chegou uma fase do nosso casamento que meu bem já começava também a chegar aí daquele jeito. No começo não tinha muita habilidade, né? Ei, aí aquele negócio. Homem é diferente de mulher, né? Ei, aquele negócio aí. Perdoe, viu? Perdoe.
Aí eu, perdoado, perdoa também. Certo, perdoado. Eu não vou. Aí ele tem um negócio de fazer um tapinha assim, aí não vai acontecer mais não. Tá bom, amém. É isso aí. Acontecer mais não. Me perdoa, viu? Não, tá perdoado. Tá bom. Aí ele saiu, eu digo, olha, tá aprendendo a se humilhar também. Rapaz, eu sei que nisso, né, meu bem, a gente foi crescendo nisso. Hoje é os dois. Hoje já não tem mais essa dificuldade, porque Deus foi tratando a gente. Mas no começo, irmão, não é fácil. No começo não é fácil. A gente se humilhar, mas aí quando a gente vai se humilhando, o reino de Deus vai crescendo dentro de nós. Aleluia. A gente já não consegue mais, né, dormir intrigado, já se humilha e a gente vê a presença, a glória de Deus dentro do ambiente, da casa, nas nossas vidas, aleluia. Ministerialmente a gente vai crescendo, em tudo a gente vai vendo a mão de Deus agindo, porque a gente está se humilhando. Mas quando a gente se exalta, irmão, aí é Deus que vai abater na gente, não é o diabo não, porque Deus abate os exaltados, mas Ele exalta os humilhados. Como você está se comportando diante do Senhor? Diante das adversidades? Porque é nas adversidades que o Senhor vai nos ensinar a se humilhar. É nas adversidades. Eu não me arrependo todas as vezes que eu tive que ir lá pedir perdão, mesmo sem ter feito nada. Mas ou eu fazia isso, ou eu perdia a batalha. Então, hoje eu olho para trás e vejo que Deus trabalhou na minha vida. E eu vejo que a questão não era quem estava certo, quem estava errado. A questão era eu aprender que se humilhar faz parte da vida daqueles que servem ao Senhor. E isso não pode ser tão difícil como era para mim antes, né? Era, e Deus tratou, só que eu não enxergava esse lado. Eu só enxergava o lado de que eu não estou errado, não foi eu que fiz e eu não vou. Mas Deus queria dizer para mim, Rose, você precisa aprender que tem que se humilhar. E se humilhar é isso. É você mesmo estando certo, você vai lá, pede perdão, você vai lá e reconcilia, você vai lá e se humilha. Você pecou diante do Senhor, Senhor, eu pequei, eu estou aqui, eu me arrependo, Senhor, do meu pecado, eu me humilho diante do Senhor. Eu não sou digno nem de estar na tua casa, mas eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Esta oração é uma oração poderosa, irmão, na nossa vida. É uma oração que muda destino, que muda história. É a oração do publicano, reconhecendo o seu pecado e sendo tratado pelo poder de Deus, aleluia. E Deus está dizendo, eu quero tratar também cada um de vocês pelo meu poder. Quando vocês se humilham, quando vocês reconhecem o estado de pecador e se arrependem dos seus pecados. Glória a Deus. Hoje é difícil para você se humilhar? Hoje, pastora, para mim ainda é muito difícil. Para mim é muito difícil ainda. Para mim é quase impossível. Mas só que Deus vai tratando. Há vários tipos de pessoas, irmão. Tem pessoas que falam assim, pastora, eu tenho dificuldade de liberar perdão. Eu tenho dificuldade de pedir perdão. Eu acredito. Porque as pessoas não são iguais. Cada pessoa tem uma natureza, um jeito de ser, uma forma de lidar com as suas emoções. Mas uma coisa é certa. Todo mundo tem que aprender a se humilhar. Todo mundo tem que aprender do seu jeito, mas tem que aprender, porque quando a gente se humilha a Deus, Ele faz a grande obra na nossa vida. Quantas pessoas entram na igreja e saem, e lá fora a gente fala assim, fui para a igreja, não mudou nada na minha vida. Aí sai falando mal da igreja, sai falando mal do pastor, todo mundo é errado, menos ele. Você sabe que tem muito, né? Ele não, entendeu? Estou aqui porque não sei o que, fizeram isso, fizeram comigo. Ele nunca olha para o seu pecado, ele nunca olha e diz assim, não, eu estou afastado porque de fato foi erro meu, foi falha minha, a igreja não, e na verdade eu deveria estar lá para assumir o seu pecado diante do Senhor. Não, sempre terceiriza, porque é muito difícil se humilhar. Reconhecer o seu pecado é uma forma de se humilhar diante do Senhor. É por isso que o publicano, ele está se humilhando, ele está batendo no peito e está dizendo, ó, pecador que sou, eu sou um pecador. Ele está se humilhando. E isso é muito difícil, irmão, hoje, né, para o ser humano, reconhecer o seu pecado. A maioria dos desviados que você encontrar lá fora, irmão, por que você saiu da igreja? Ele vai terceirizar.
ele vai dizer que foi culpa de alguém. Eu não estou lá porque alguém fez isso. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai dizer: irmão, eu saí, eu errei, eu falhei, mas eu quero voltar, que Deus me ajude a voltar, eu preciso voltar, ali é o meu lugar, é na presença do Senhor. É muito difícil achar desviados, afastados assim. Por quê? Porque não entendeu que nós precisamos reconhecer o nosso erro, a nossa falha diante do Senhor, para que a glória de Deus venha resplandecer sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Jesus. Você pode dar um glória para Jesus? Glória a Deus. E aprender que se humilhar faz parte da vida e da caminhada com Deus. Se humilhar, eu reconheço o meu pecado diante do Senhor. Eu reconheço a minha falha. Eu reconheço que eu sou indigno, mas o teu sangue me torna digno, Senhor. Eu reconheço, Deus, eu reconheço que eu preciso. Me ajude, me levante, me fortaleça, Senhor. Aí Deus olha e diz: você está entendendo.